Olá para você, muito bem-vindo a mais um Mais Vale, um projeto da SECRE em parceria com a Rádio e TV Imprensa para debater os novos caminhos para o desenvolvimento e também para a integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Nossa conversa hoje é sobre os arranjos produtivos locais, conhecidos como APLs ou como clusters. Esses arranjos produtivos locais, eles têm uma grande função, que é apoiar o desenvolvimento das empresas e, consequentemente, gerar mais empregos, né? Um arranjo produtivo local é um grupo de empresas que estão localizadas numa mesma área geográfica, têm uma especialização produtiva, ou seja, atuam no mesmo setor, né? Têm vínculos, né? Se articulam, interagem e cooperam entre si e também com governos, outras organizações da sociedade, né? Com o propósito de tornarem-se mais competitivas. Então, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Comigo, Wagner Siqueira, diretor da SECRE e membro do APL de Tecnologia da Informação. O Marcelo Nunes, diretor-geral do Parque Tecnológico e coordenador dos APLs Aeroespacial e de Tecnologia da Informação. E o Renato Duarte, que é o sócio-diretor da Legados Inagem e é também integrante do APL Aeroespacial. Então, a gente tem aí dois empresários, cada um num APL, e o coordenador dos APLs da região para esse papo. E eu quero começar o papo puxando a conversa com o Marcelo Nunes. Marcelo, na prática, quando você consegue reunir essas empresas que têm essa vocação em comum e estão dispostas a fazer esforços em conjuntos para o desenvolvimento, o que acontece? Na prática, o que muda na vida dessas empresas e da região onde elas estão instaladas? Ok. Bom, primeiro cumprimentar aí Rui, o Wagner, Renato, prazer estar com vocês aqui, principalmente sabendo que os dois empresários estão com o Parque Tecnológico, estão com o cluster desde do seu princípio, no caso do Wagner. O Renato tem menos tempo, mas é um integrante muito participativo também de todas as nossas atividades. Rui, eu costumo dizer o seguinte, nenhuma empresa fica dentro do cluster se ele não entender que todas as ações que a gente promove, no fim, tem um único objetivo, é a geração de negócios para essas empresas. Só que para que isso aconteça, vai ter a necessidade do comprometimento dessas empresas de melhorar-se como empresa, como empresário, com a maturidade empresarial no sentido tanto do mercado nacional quanto do mercado internacional. Então, as ações que a gente promove dentro do cluster, basicamente, está totalmente direcionado a ampliar a competitividade no sentido de negócios. As empresas não permanecem se eles não entenderem que isso está trazendo a oportunidade deles fazerem novos negócios e ampliar a lucratividade da sua empresa. Desse modo, então, a gente consegue entender que você pega a vocação de uma região, ou seja, cada região do estado, vamos pegar o estado de São Paulo, que tem mais de 60 arranjos produtivos locais, cada região tem uma vocação. Aqui, claramente, o aeroespacial e o de tecnologia da informação são duas vocações muito fortes no Vale do Paraíba, mas certamente não são as únicas. Desse modo, você consegue organizar essas empresas para que elas possam ser mais eficientes diante aí das competições. E tanto o setor de tecnologia da informação quanto o setor aeronáutico são duas áreas que competem com concorrentes fora do país. O arranjo produtivo local tem condição de tornar essas empresas mais fortes para competir com outras empresas de países onde o câmbio pode ser mais favorável, o financiamento mais favorável, o acesso à tecnologia e infraestrutura melhor. Como é que a gente consegue compensar, através dos arranjos produtivos locais, algumas das nossas eficiências, Marcelo? Ok, vamos lá. Primeiro, é um paradigma, né? Quando a gente diz, vem
fazer parte do APL e o empresário olha para dentro do APL, por exemplo, do APL Aeroespacial, que hoje tem 103 empresas, ou do APL de Tecnologia da Informação, que hoje tem 81 empresas, e ele só enxerga concorrentes lá dentro, ele fala, vou fazer o que aí, né? Eu vou me reunir com metade dos empresários que são concorrentes diretos meus. Como é que é esse ambiente de negócios que eu consigo gerar através do cluster, se eu vou estar dia a dia convivendo com os meus concorrentes? O que eu costumo dizer é, diferentemente de um sindicato, de uma associação que tem, obviamente, cada um tem o seu papel, quando eu reúno as empresas de um determinado segmento, no caso que a gente está falando aeroespacial ou tecnologia, o que a gente levanta com eles são os problemas comuns. Eles vão continuar sendo concorrentes. Mas os problemas comuns, por exemplo, esse que você levantou, como conseguir ser competitivo com um mercado que hoje, né, é global. Eu tenho empresas que vendem peças talvez mais baratas do que eu, mas, por exemplo, no cluster aeroespacial, nós chamamos essas empresas e entendemos que haveria um diferencial competitivo de uma acreditação chamada NEDCAP, que é uma acreditação internacional que abre portas tanto para Boeing, para Airbus e agora também para a Embraer, porque passou a ser um pré-requisito de você ser um fornecedor Embraer de montagem, de peças montadas, que você tenha essa acreditação. Nós levantamos esse problema comum, que é para facilitar a entrada dessas empresas dentro de um mercado global, no caso agora também local. Isso teria um custo por empresa de aproximadamente R$50 mil só para a preparação dela, para a acreditação pelo seu auditor, que é a PRI. Nós conseguimos fazer com que 22 dessas empresas entendessem que poderiam se unir, são todos concorrentes. Eles fragmentaram os custos dessa acreditação, arcaram com a chamada do auditor. Nós conseguimos, através da Apex, que é um agente de promoção da exportação, é um dos membros da governança do cluster, de que todo o financiamento da preparação dessas empresas fosse subsidiado através dela. Ou seja, como nós conseguimos fazer o apoio dessas empresas para acessar o mercado? Justamente preparando-as para esse mercado. E aí essas empresas que eram concorrentes passaram a conviver, a trocar informações, principalmente. Existe um nível de conhecimento que só o dia a dia de quem vive o chão de fábrica tem. E essa troca de informação agiliza o processo de preparação delas, no caso dessa certificação. Ou seja, para cada um dos problemas comuns que nós temos meios de acessar a governança, de fazer com que esse subsídio chegue a essas empresas e que eles possam, efetivamente, conseguir acessar o mercado global. Então, esse é, digamos, a receita de como é a atuação dentro das empresas. Bom, então vamos jogar a bola para quem está no dia a dia, né, dessas ações, né? Renato, vamos começar por você, porque a gente falou um pouquinho aí do cluster aeroespacial. Na prática, você, quando começou essa história, você olhava para os seus concorrentes como concorrentes unicamente, ou já conseguia entender que essa cooperação podia agregar um valor ao seu negócio, que você não estava vislumbrando isso antes de um APL?
Primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse programa. Eu acho que o Marcelo, ele tocou num ponto que acabou vai levar a minha resposta ao que você perguntou, Rui. A Legado, ela se associou, né, ao cluster aeroespacial há uns 3 anos, uns 4 anos atrás. E antes disso, nós tínhamos uma mentalidade de que a gente se perguntava, né? Tinha aquela mentalidade do porquê que eu vou me associar a um grupo de empresas aos quais todos que estão lá são meus concorrentes, né? O que eles podem fazer que eu não posso fazer sozinho? Aquele pensamento egoísta do empreendedor de que pode tudo, de que consegue tudo sozinho, e não consegue enxergar as oportunidades que estão dentro de um APL, dentro de um cluster, como o Marcelo acabou de citar. Uma delas, a acreditação NEDCAP. Nós tínhamos essa visão, nós tínhamos uma visão de que podíamos sim fazer parcerias, né? Sempre fizemos parcerias com empresas que estavam próximas a nós, mas não tínhamos o alcance que um cluster nos leva, né? Quando nós nos associamos, foi tudo muito novo, mas nós entramos assim de braços abertos e de mente muito aberta, que é muito importante, né? Sem medo e com muita vontade de fazer acontecer, não só para nós, como legado, mas também para aqueles que a gente pudesse estender a mão e também contribuir de certa forma. O que o empresário precisa muitas vezes entender, o empreendedor, é de que num cluster ele não precisa expor suas estratégias, ele não precisa falar do seu planejamento estratégico, ele não precisa abrir informações que são estratégicas para a sua organização, né? O que ele vai fazer lá é dividir as intenções que são em comum de todas aquelas empresas. Hoje, o Alegado tem uma participação muito grande no cluster, nós temos o prazer de participar dos eventos, frequentemente estamos participando de eventos nacionais e internacionais. Nesse ano aí tivemos 2 participações em eventos internacionais. Era isso que eu queria perguntar para você. Você começou Sim. a trazer um pouquinho o exemplo prático, né? O que significa, na prática, então, para uma empresa fazer parte de um cluster? Participar de evento internacional é um dos exemplos. Então, lista esses exemplos para a gente, o que já aconteceu com a sua empresa a partir do momento que você passou a fazer parte do arranjo produtivo local. O primeiro grande exemplo, Rui, é o network, né? O ganho que a gente tem de troca de informações, de você participar e conhecer que muitas vezes a sua dor é uma dor que outros também têm, e que lá muitas vezes tem lá um remédio para essa dor, isso acho que é o mais gratificante. Muitas vezes a gente não percebe que o isolamento nos leva a perder competitividade, né? E dentro do cluster eu percebi que quando a gente entrou, a gente começou a ser mais competitivo. Nós começamos realmente a mostrar aquilo que nós temos capacidade, temos potencial. O cluster nos proporcionou, desde participação em feiras nacionais e internacionais, subsidiadas pelo Parque Tecnológico, pelo Cluster Espacial e também pela Apex, que o Marcelo citou, que é um grande parceiro, né, dessa promoção internacional de exportação. Participamos de eventos que com certeza nos custariam dezenas aí né, vamos colocar aí 15 mil dólares ou euros, e muitas vezes nós tivemos participação nos eventos em que bancamos aí R$1.500, que é uma participação irrisória para o tamanho e a grandeza que tem um evento desse em retorno para as empresas. Nós também tivemos aí muita participação em treinamentos, né, treinamentos focados na nossa área, que é a área aeroespacial. Então, os ganhos são enormes, são grandes os ganhos. Acredito que se tivéssemos entrado antes no cluster, com certeza estaríamos ainda um pouco acima daquilo ao patamar ao qual nós já estamos hoje.
Pelo que você está contando aí, quer dizer, cada dia de cluster é sei lá, talvez um mês trabalhando sozinho, talvez até mais, né? Agora vamos ouvir do Wagner a percepção dele sobre a integração no outro arranjo produtivo local aqui da região, que tem aí reconhecido pela excelência e eficiência dele, que é o arranjo produtivo local focado em tecnologia da informação. Wagner, fazer parte desse cluster, na prática, trouxe quais possibilidades para a sua empresa no primeiro momento? E depois me diga como é que a SECRI, que é uma associação de empresas, faz para estimular aí que outras empresas participem de clusters também. Eu vou voltar um pouquinho na história de como eu comecei no cluster. Comecei em 2008 a fazer parte das primeiras reuniões, né? Eu encontrava algumas dificuldades, né? Alguns desafios dentro do meu negócio, dos quais eu não tinha o conhecimento suficiente para resolver, não no aspecto do que eu faço em si, do que eu entrego para o cliente, mas como fazer a gestão do meu negócio. E eu buscava encontrar algum local que eu pudesse, então, compartilhar os meus desafios, entender quem tinha desafios iguais e buscar soluções em conjunto. Foi quando, em 2008, eu comecei a participar das primeiras reuniões de sensibilização para criar o APL de TIC, e a minha empresa, então, foi uma das primeiras integrantes desse APL, que é sucesso hoje no Brasil e no mundo. No efeito prático, dentro das várias formações pelas quais tanto eu como meu sócio passamos, né? Que foi um divisor de águas foi quando o PAC, através do APL, contratou junto com a Softex um projeto de planejamento ou de entendimento dos processos da organização das empresas. Eu aderi. Eu, naquela época, não teria recursos suficientes para contratar esse serviço e pagar na íntegra o valor. Eu paguei o equivalente a 20% do que custou o projeto. Durante um ano, um consultor muito experiente, muito capacitado, a cada 15 dias ele vinha na minha empresa, ou depois de 15 dias nós fazíamos uma reunião online, onde todos os processos da minha empresa foram mapeados. Isso foi um divisor de águas muito grande para mim, porque eu pude, enquanto negócio, orientar melhor as minhas ações, eu ter as estruturas muito mais bem organizadas. Eu fui mais eficiente, eu comecei a entregar com muito mais eficiência o que eu faço hoje no meu dia a dia. Outro ponto importante também foi o próprio network, como o próprio Renato falou, né? Hoje, por coincidência, um dos participantes desse APL, que em tese seria meu concorrente, hoje ele esteve na minha empresa porque ele foi buscar um determinado produto para ele arrumar uma solução da qual eu não tinha. Então, ou seja, um provável concorrente, ele vai na minha empresa, eu entrego algo para entregar uma solução para um cliente meu. E o cliente sabe que eu estou entregando na mão daquele possível ou eventual no passado um concorrente. Na prática, então falando agora vestindo a camisa como diretor da SECRI, essa experiência positiva que eu tive enquanto empresário, os benefícios que trouxeram para a minha organização, eu vejo em muitas das empresas, as pequenas e médias, a mesma dificuldade pelo qual eu passei. Então, eu entendo que se nós aplicarmos as boas práticas de um arranjo produtivo local nessas pequenas e médias empresas, com certeza essas empresas vão melhorar os seus processos, elas vão conseguir contratar melhor, elas vão conseguir se manter no mercado melhor do que, de repente, hoje elas podem estar passando. Um bom exemplo disso é que a própria SECRI, enquanto associação, ela tem, em parceria com outras organizações, como, por exemplo, o Senai, aplicado vários cursos de Lean, curso de eletricista e vários outros para os funcionários das empresas no sentido de melhorar a produtividade das pequenas e médias empresas. Evidentemente, não tirando foco das grandes, mas dando uma atenção grande para as pequenas e médias. Bom, a gente está falando aqui
da capacidade que as empresas ganham, porque elas passam a trabalhar de forma conjunta para resolver problemas que são comuns. Isso é muito, muito importante de ser feito, porque vocês já deixaram muito claro que não dá para fazer sozinho, ou porque falta conhecimento, ou porque fica muito caro tentar resolver esses problemas dessa forma. Por outro lado, todo mundo se beneficia daquele anabolizante, digamos assim, que é, por exemplo, poder participar de uma feira internacional a um custo baixíssimo, né? Sem precisar arcar com tudo que seria necessário para você sair daqui do Brasil e ir para um outro país para tentar apresentar seu produto. Então, a gente já entendeu um pouquinho sobre como é que esse arranjo produtivo local funciona. E aí, a pergunta que eu faço e jogo a bola de volta para o Marcelo é: Marcelo, qual é a qualidade dos arranjos produtivos locais que a gente tem no Brasil? A gente está falando do aeroespacial e de tecnologia da informação, que estão realmente referências no país. Mas, via de regra, como é que estão os outros arranjos produtivos locais, mesmo aqui da região do Vale do Paraíba, que ainda não chegaram nesse grau de maturidade? Bom, dentro do estado de São Paulo, nós temos 66 APLs reconhecidos. Isso nós tivemos, no final do ano de 2020, um recadastramento, né, de todos os APLs, porque a gente tinha aproximadamente aí o dobro disso, de APLs reconhecidos pelo Estado. Então, houve um filtro no final de 2020, um recadastramento de todos os APLs. O que se percebeu, Rui, dos 66 APLs do Estado de São Paulo, 3 foram considerados maduros e 2 são de São José dos Campos, o Aeroespacial e Tecnologia da Informação. O que é um APL maduro? Então, fazendo uma referência à sua pergunta, como estão os outros APLs? Existe uma classificação que é você ser um APL ou você ser um aglomerado, ok? Então, quando ainda você não tem uma maturidade de governança, de planejamento estratégico, de trabalhar em rede, né? Os APLs trabalharem em rede, por exemplo, no caso do APL de TI, hoje nós temos conduzidos por nós aqui a rede brasileira de APLs. Então, a gente já tem 9 APLs de TI conectados através do nosso cluster. Isso propõe uma maturidade. Acesso já a mercados internacionais e por aí adiante. Desculpa. Bom, na grande maioria das vezes, existe ainda um grande gap no principal ponto, que é conseguir organizar a governança. O que significa isso? Quem são os players e qual o grau de relação com esses players que apoiam toda e qualquer ação que você tenha no cluster. Só para saber, a APL é uma política de Estado. Ele está dentro do Ministério da Economia. Todo APL tem que ser reconhecido pela Secretaria de Desenvolvimento de cada estado, tá? No nosso caso, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, o primeiro nível de maturidade é entender qual é o nível de governança. E a grande maioria dos APLs ainda não tem essa estrutura de relação com a governança. Quando a gente fala de governança, a gente não está falando de um comitê, de um grupo local, né? A gente está falando de entidades como o SEBRAE, Banco do Brasil, Ministério da Economia, Ministério do Desenvolvimento, a BDI, que é um grande parceiro dos APLs, o próprio governo do estado, de cada estado. Ou seja, qual é o nível de relação que você tem com essa governança que permite
que você execute as ações que foram definidas pelos empresários. Então, o nível de maturidade hoje, da grande maioria dos APLs, ainda tem um pouco de necessidade de construção dessa governança, porque, na verdade, são eles que vão conseguir fazer com que as ações que foram propostas pelos empresários aconteçam. Quando você fala dessa necessidade de construir essa governança, a dificuldade em torná-la algo que funcione está relacionada a que aspecto? Está relacionado à formação do empresário, ou seja, o empresário sabe fazer o produto dele, mas não consegue ou não tem na empresa dele alguém que consiga fazer essa articulação de organizar as coisas internamente e fazer a relação lá fora, porque assim, é muito claro para a gente entender que uma empresa que faz uma estrutura aeroespacial, ela deve ser muito boa na construção dessas estruturas, mas talvez ela não tenha ninguém lá dentro pensando em como fazer esse tipo de articulação. É falta de gente, é falta de capacitação. O que falta para o empresário brasileiro conseguir fazer essa ponte entre trabalhar sozinho e trabalhar num grupo dentro de um arranjo produtivo local? Eu diria que o gestor, eu acho que o gestor de cada APL tem que ter a responsabilidade de criar essa facilitação, de fazer com que o empresário venha. Se ele não tem essa capacidade de interação, é função dele trabalhar essa capacidade. Se ele não tem esse profissional dentro da empresa, vamos trabalhar alguém que possa ser o focal point para que ele participe desse grande valor, que não sei se você percebeu, tanto do Wagner quanto do Renato, que foi a questão do network. O maior valor de se estar dentro do cluster é o network. Então, o que eu vejo muitas vezes em outros clusters, em outros APLs, primeiro, politizar a questão da posição de ser o gestor, de ser o coordenador, o diretor de um determinado APL. Normalmente, os APLs que são coordenados por algum funcionário, e nada contra funcionário público, mas de alguma secretaria, tem muitas secretarias, muitas prefeituras que criam APLs e colocam para coordenar pessoas de dentro das próprias prefeituras. Não funciona. Essas pessoas têm diversas atribuições e o APL vai ser mais uma. Então, eu acredito e falo isso em todas as minhas palestras ou apresentações. A grande diferença é você ter alguém para bater o bumbo. Você tem que ter alguém para respirar o que os empresários estão sentindo, acessar a governança, aqueles que podem apoiar, e fazer o link e criar projetos para cada uma dessas necessidades. Esse tem que ser o dia a dia do gestor do APL. Ou seja, é um profissional que eu imagino que não deve ter sobrando nas prefeituras do país, porque você trouxe um ponto importante, ou seja, quando você faz essa articulação que começa na esfera federal e vem até a região onde essas empresas estão trabalhando, você vem envolvendo todo mundo, e aí as prefeituras precisam entrar nesse grupo também. Então, muito provavelmente, a gente deve ter uma dificuldade com gente capacitada para também fazer essa articulação. Bom, então a gente já sabe que os APLs existem, a gente já sabe para que eles servem, né, de que forma eles podem ajudar as empresas, a gente já sabe de algumas das dificuldades que estão aí
no radar para que a gente consiga fazer esse grau de maturidade chegar. Uma parte desse problema está dentro das empresas, uma parte está no próprio ambiente onde nós estamos inseridos, né? Agora, Renato, você falou dessa visão de competição com o seu concorrente e que você precisou desenvolver uma atitude de cooperação. É difícil para o empresário pensar em cooperar com alguém que ele considera um adversário na busca por um cliente, na busca por uma venda? Boa pergunta, Rui. Eu acho que esse é o maior desafio mental a se quebrar, o maior paradigma a se quebrar do empresário brasileiro. Eu acho que é uma opinião totalmente minha, tá? Não busquei isso, mas é uma opinião minha que isso vem muito da cultura do brasileiro, de não confiar de que o seu concorrente, muitas vezes, ele pode ser o seu parceiro e continuar sendo o seu concorrente, né? Eu acho que o medo maior do empresário, do empreendedor, ao entrar num cluster, imaginar o que ele pode tirar do cluster, né, sem perder. E ele entra com medo de que ele vai mais perder do que ganhar. E aí é onde entra o papel do que o Marcelo acabou de falar, né? Vem do gestor responsável pelo cluster, de mostrar os valores do cluster, mostrar os benefícios que eles oferecem aos associados. E foi isso que aconteceu com o Alegado, né, comigo. Nós tínhamos essa visão de que precisávamos de parceiros, mas tínhamos certo receio de abrir o leque desses parceiros e perder para os concorrentes aquilo que nós desenvolvemos há tanto tempo. E depois nós começamos a perceber que não era bem dessa forma que um cluster trabalhava, um cluster sério, tá? Um APL sério. Dessa forma que a partir do momento que a gente virou essa chave, que a gente começou a perceber os benefícios que a Alegado foi tendo, quais foram os ganhos que nós tivemos, e os números foram alterando, foram mudando, mas é claro que precisa mudar o mindset, né? Mudar a mente do gestor responsável do negócio, do empreendimento. Ele tem que realmente querer, e o querer não é apenas se associar, mas é participar, ter a sua participação ativa constante, dar a sua opinião, saber ouvir aquilo que os outros também estão colocando. Então, eu acho que isso daí é muito importante, porque a gente percebe muito que a participação de muitos dos associados, independente de qualquer cluster, nem sempre é a esperada pelos próprios gestores do cluster, né? Os gestores, muitas vezes, estão lá cutucando, estão incentivando com que essa comunicação seja mais ativa, mas falta um pouco dessa interação entre os participantes. E aí fica aí o papel do responsável do cluster de tentar trazer todos os associados para próximo dele, para que realmente percebam esse valor. Porque essa questão de entender que nem sempre o seu concorrente é seu concorrente, ou pelo menos ele não é seu concorrente o tempo todo, né? Ele pode ser em alguns momentos um importante aliado, é um trabalho cultural que precisa ser realizado, e os cursos, principalmente os que estão mais na vanguarda dos cursos de gestão, eles levam isso também para dentro das salas de aula, porque é muito importante você começar a trabalhar nessa visão de cooperação, né? O que não é muito diferente lá atrás daquelas cooperativas, né? Aquelas cooperativas do setor agrícola, cooperativas de crédito, né? Não é numa figura de cooperativa, mas é uma figura de cooperação, né? Em que vocês estão atuando juntos. E isso é um fator essencial, né, para você conseguir resolver problemas mais complexos, mesmo sem fazer grandes transformações dentro da sua empresa. O Wagner, quando contou sobre essa relação
com esse ex-concorrente que virou um parceiro, que chegou ali, ou seja, você criou um novo vínculo, né, Wagner? Você criou uma nova cadeia, né, para o seu negócio. Você antes fornecia um trabalho, talvez, de forma muito autônoma, diretamente para o seu cliente, agora você consegue ter fornecedores, você consegue ter parceiros, você consegue ser fornecedor de uma outra empresa. Isso foi possível com a sua entrada no cluster? Sim, primeiro foi essa quebra de paradigma que nós podemos ser concorrentes, mas não inimigos. E que hoje o mercado, o cliente consumidor, né, de qualquer esfera, o que ele busca é contratar uma solução, que em algumas oportunidades eu posso ter essa solução inteira para entregar e algumas oportunidades não. Muitas oportunidades eu posso precisar buscar parceiros para que essa solução seja feita de forma integrada. E quando se está dentro de uma APL, que os empresários, as empresas se conhecem, isso fica muito claro, os limites de até onde se pode e se deve ir, né? Muitas vezes se troca a figurinha lá em relação a uma determinada situação que vai precisar de ajuda e se entende o posicionamento de cada empresa sem que necessariamente aquele cliente seja perdido pelo concorrente, porque fica muito bem claro onde entra a ação de um e de outro. Então, eu vejo hoje muito mais vantagem em você estar ao lado de empresas que atuam no mesmo segmento que você do que estar trabalhando de forma isolada. E é o que nós temos trazido para a SECRI, essa discussão. Foi muito bem dito pelo Marcelo, pelo Renato, as situações de, às vezes, ainda incompreensão de onde se está enquanto empresa, enquanto empresário. Nós temos, enquanto associação, enquanto a SECRI, buscado mapear as empresas do metal mecânica, e o Renato colaborou com nós nesse processo, que há empresas que elas estão num processo ainda tão distante de chegar no parque tecnológico ou chegar no Sebrae, que nós estamos começando agora a prepará-los para que eles tenham musculatura suficiente, ou compreensão suficiente para que eles possam chegar até mesmo no Senai ou no Sebrae ou no parque futuramente, para que ele desenvolva, entenda que esse trabalho em conjunto com outras empresas vai beneficiá-lo, vai transformar o negócio dele, vai melhorar o dia a dia dele. E o empresário também tem esse detalhe, principalmente da indústria, né? Hoje, a economia da região do Vale do Paraíba e São José, especificamente, mais de 30% da nossa economia toda baseada na indústria, principalmente a automobilística. E o empresário, ali, o pequeno empresário, ele está muitas vezes preocupado em pôr a mão na graxa, literalmente, em fazer a peça do que aprimorar a forma dele de administrar o seu negócio e ser mais, de fato, eficiente, né? Tornar aquela operação que ele faz, de fato, lucrativa e que agregue mais, que contrate mais, enfim, que a empresa possa crescer. Você, agora vestindo o teu chapéu de ASECRI, onde é que estão os gargalos para esse processo como um todo? Porque a gente essencialmente falou do lado bom da coisa até agora, mas onde é que estão os gargalos? O que precisa ser aprimorado para fazer com que outros arranjos produtivos do Vale do Paraíba possam ser tão desenvolvidos quanto o aeroespacial e o de tecnologia da informação, e o quanto de dificuldade do dia a dia nessas operações ainda precisam ser superadas, Wagner? A SECRI consegue fazer essa avaliação? Onde estão os pontos que precisam do aperfeiçoamento? Nós, enquanto associação, nós, estando perto do pequeno, tendo um acesso fácil com o pequeno, o que nós estamos justamente fazendo essa pesquisa, entendendo quais as dificuldades e sensibilizando o pequeno empresário para a necessidade que ele se desenvolva, né? E onde que está, essencialmente, o problema do pequeno? Gestão. Gestão do processo de fabricação, gestão do processo de administração, né? Em algumas situações aqui bem recente, nós identificamos que a empresa ela não tem um contador para fazer a contabilidade básica dele. E fica complexo no sistema tributário brasileiro, o próprio empresário, ou pegar um parente próximo e tentar fazer algo, vai dar errado, não vai dar certo. Então,
esse pequeno empresário tem que entender que ele precisa desenvolver, aprimorar o processo produtivo, ser mais eficiente. O mundo todo está falando de indústria 4.0, né? E o pequeno empresário não tem nem noção ainda do que é o 3 ou mesmo a versão 2.0 da indústria. Então, nós precisamos fazer esse processo de organização, de aprimoramento da produção e, principalmente, a administração. Administração dos processos internos e de gestão de pessoas também, que esse é um ponto crucial para todos os tipos de negócio, seja ele indústria, comércio ou serviços. Ou seja, quando você diz isso, a gente conclui que nós, por nossas deficiências, né, na nossa formação, na forma como essas empresas estão sendo geridas, e não é por maldade, não, é porque é o jeito que a gente sempre fez, né? É o jeito que a gente foi lá buscar. A gente primeiro tem a ideia, começa a fazer e vai resolvendo os problemas como eles aparecem, quando eles aparecem, né? E não a gente tenta antever aí o problema para já se preparar para a solução antes dele aparecer, que é o que faz uma grande diferença no final das contas, que é você conseguir antecipar problemas, se preparar para eles e ter a solução de uma forma mais rápida. Portanto, você vai estar brigando em condições melhores com os seus concorrentes, sejam eles concorrentes aqui no Brasil, sejam eles concorrentes lá de fora. Porque quando a gente está falando, principalmente vamos pegar o exemplo aqui do setor automobilístico, né, não significa... Estar ao lado da fábrica da General Motors não significa que você vai ser o fornecedor escolhido pela General Motors. Eles podem escolher um fornecedor lá na China para trazer uma peça para os carros que estão sendo montados aqui na região. Então, esse é um grande problema que a gente precisa superar também, né? A capacidade da indústria local de atender com excelência e com eficiência os clientes que estão aqui do nosso lado, né? Porque aí a situação começa a ficar diferente. Se você tiver efetivamente eficiência, você vai ter preço. Se você tiver preço, você vai colocar lá na indústria com maior volume. Se você tiver maior volume, você gera mais empregos, recolhe mais impostos, e aí a sociedade é beneficiada, e aí o poder público, arrecadando mais impostos, tem como investir mais na região. Ou seja, é um ciclo que precisa ser alimentado e que, quando o gestor não está muito bem preparado, ele emperra todo esse desenvolvimento, né? E aí, Marcelo, voltando para você, qual que é a responsabilidade do cluster em suprir essas dificuldades? O Wagner já falou que está fazendo a pesquisa. E o cluster, como é que consegue fazer com que esses empresários estejam melhor preparados para esse dia a dia que é bastante desafiador? Olha, constantemente, agora, principalmente no aeroespacial, a gente traz um cenário internacional. Foi feita uma inteligência, uma pesquisa de mercado, né, uma inteligência de mercado, trazendo um pano de fundo de qual é o cenário internacional, porque, afinal de contas, o cluster necessariamente, se não fornece para a Embraer, fornece para o mercado internacional, né? Pelo menos é uma realidade que a gente tem hoje. Então, é trazer um pano de fundo como uma inteligência, através desse pano de fundo, fazer uma reflexão através de uma pesquisa com os próprios empresários de como está seu perfil agora para enfrentar esse pano de fundo desse cenário e conseguir essas ferramentas através dessas governanças que eu falei, que pode ser secretarias, ministérios, Apex, fazer com que a gente consiga algum tipo de subsídio, ou mesmo na coletividade com os empresários, a gente consiga ações para que eles alcancem essa oportunidade de mercado que eles têm fora do Brasil ou dentro do Brasil. No caso do APL de Tecnologia da Informação e Comunicação, eu vou trazer aqui uma
um exemplo que foi muito deles, né? Dessa coletividade. Há 8 anos atrás, a gente começou um evento pequeno chamado RM Vale, né? Que pretendia levar o conhecimento da comunidade local, muito local mesmo, São José dos Campos, o que a gente tinha de ofertas de tecnologia da informação. Isso, já na primeira edição, se estendeu para esse regional. Então, de 8 anos atrás até agora, a RM Vale cresceu exponencialmente. Ano passado foi internacional. E a RM Vale desse ano, nós tivemos 370 reuniões de negócio, numa reunião B2B. Isso tudo nasceu pela coletividade. O grande valor é o network, que a gente falou aqui. Então, o que é que o cluster faz? É fazer com que os empresários se conectem, estejam constantemente interligados. Tá? Eu acho que o grande papel é ser o provocador. Né? O que o cluster pode fazer? É ser o provocador constante dessas empresas. Comparando com outros países, como é que estão os clusters, os arranjos produtivos locais, nos setores que a gente está trabalhando aqui, está discutindo aqui, que é o aeroespacial e o de tecnologia da informação, nos nossos principais, nas nações que são as nossas principais concorrentes? Principalmente, eu imagino, China, certamente em primeiro lugar, mas não só ela. Como é que essa forma de organizar as empresas lá fora está também avançando? Dá para fazer essa comparação, Marcelo? E aí a gente está muito atrás. A gente não apanha só na tecnologia, né? Não, a gente está muito atrás. Na Europa, a gente tem mais de 40 clusters. Estados Unidos, acho que mais que isso. Né? No Brasil, nós temos hoje um cluster, que é o cluster aeroespacial de São José dos Campos, e um cluster que é reconhecido em Sorocaba, mas é na área de serviços, principalmente de MRO, mas foi reconhecido recentemente, né, pelo governo do estado. Só ajudando o pessoal a nos acompanhar, MRO está falando de manutenção de aeronaves, né? Manutenção de aeronaves. Uhum. Mas ainda tá muito incipiente, né? A gente está trocando informações porque ainda, além disso, tem o cluster de Itajubá, que está nascendo também, de asas rotativas. Então, seja em Sorocaba, seja em Itajubá, o nosso papel é colaborar para que esse cluster se fortaleça, porque quanto mais clusters tiver no Brasil de tecnologia da informação, do aeroespacial, a gente se fortalece, como o Rui falou, né? Globalmente, porque lá fora você tem o cluster dos clusters, chamado EACP, por exemplo, na Europa, que é uma entidade que reúne todos os clusters e atua coletivamente com eles globalmente. Nós não temos ainda no Brasil, no setor aeroespacial, de tecnologia da informação já começou, que é a rede brasileira de APLs de TI. Ou seja, então quando você disse que a gente tem um arranjo produtivo local brasileiro, que tem essa excelência e capacidade de ir para fora e ser visto e respeitado no cenário internacional, e aí quando a gente olha para a Europa, a gente está falando de 40 clusters no setor aeroespacial, com uma tão expressivos que são referência fora das fronteiras da Europa. Então, a gente está falando de 1 para 40, é isso que a gente está brigando. É isso aí. Porque mesmo quando você tem... A gente está falando aqui de 103 empresas no cluster aeroespacial. 65% dessas empresas estão no Vale do Paraíba, né? Mas tem outros, a gente tem empresas que são do Rio Grande do Sul, tem empresa que está na Bahia, tem empresa que está em Minas, no Rio de Janeiro,
que estão no cluster aeroespacial brasileiro de São José dos Campos. Mas, na verdade, e se abriu abriu esse evento com as suas palavras dizendo é um grupo de empresas com especializações dentro de uma área restrita, né? A nossa área restrita é o Brasil inteiro. A nossa área, no caso do TI, até a gente segue esse conceito dentro dos 100 quilômetros, né? Mas, no caso do aeroespacial, a gente recebe empresas do Brasil inteiro, porque justamente, como não tem outros clusters onde eles possam estar organizados, a gente quer fazer com que essas empresas alcancem o mercado, seja aonde eles estiverem. É uma PL brasileira, então. A gente deu uma organizada para conseguir trazer quem estava ali meio que isolado, porque não tem tanta... Talvez não tenham iniciativas, mas elas não são tão grandes quanto é aqui no Vale do Paraíba, né? Depois da pandemia, né, pode ser que esse conceito mude, porque antes da pandemia a gente dizia arranjo produtivo local, que a gente está falando um território de 100 quilômetros, pela facilidade, para criar a facilidade dessas empresas se deslocarem até o núcleo, né, até o epicentro das ações, para treinamento, para reuniões e tudo mais. Mas depois da pandemia, tudo está sendo digital, então a gente realmente consegue atender empresas que estejam em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, o APL vai virar APR, né? De arranjo produtivo local, vai virar arranjo produtivo remoto. Exato. A pandemia vai permitir essa mudança. Renato, agora jogando a bomba na sua mão, faz uma avaliação. Agora vamos ver como é que você consegue fazer uma avaliação crítica, né, das dificuldades que os empresários têm, né? Quais são as dificuldades? Olhando para vocês mesmos, nesse processo inicial, principalmente, né? Você já falou da questão da cultura, da visão de competidor e não cooperação que você tinha com os outros participantes do cluster. Como é que você está vendo isso depois de alguns anos participando? Quem está chegando chega com uma mentalidade um pouco diferente, chega por um caminho mais fácil, ainda está sendo difícil conseguir trazer mais gente para dentro. Quando você bate na porta de um outro, de um concorrente e fala, cara, a gente precisa que você faça parte disso também. As pessoas te ouvem, acham que é difícil, que não dá para fazer. Conta para mim como é que é o cenário que você encontra dentro dos seus pares, com os seus pares. Boa, Rui. Acho que a mentalidade, como eu disse, ela vem mudando, né? Os novos empresários, novos empreendedores realmente têm esse espírito de cooperação, estão começando a mudar um pouco o cenário, né? Ele não é tão pessimista, não, é um cenário otimista, mas acredito que a maior dificuldade, eu vou falar do pequeno empresário, tá? O pequeno e médio empresário, que é alegado hoje, que é uma média empresa, uma maior dificuldade, que são empresas que são muito enxutas, né? Para que possam ser competitivas, elas precisam ser enxutas. Enxutas que eu digo em mão de obra, pessoal, né? E aí, muitas vezes, você não tem pessoas dedicadas a desenvolver parcerias ou desenvolver-se a empresa dentro de clusters. Não consegue se pensar nisso, porque, como a gente acabou de falar aí um pouquinho atrás, as empresas precisam faturar. O empresário, o pequeno empresário, quando ele montou o seu negócio, muitas vezes, na grande maioria, é porque ele tinha um vínculo com o produto ou o serviço que ele hoje fornece, né? O pizzaiolo hoje, que hoje é um pizzaiolo, amanhã ele é um empresário abrindo uma pizzaria. E ele quer produzir o produto dele, quer prestar o serviço dele da melhor maneira possível e depois ele vai pensar na gestão. Eu acho que é aí que é a maior dificuldade e é aí que é o maior problema da morte prematura das empresas. Pouco se pensa na gestão, que foi o que o Marcelo e o Wagner citaram, pouco se pensa na gestão e muito se pensa no produto, no serviço.
claro que não é um defeito do empresário brasileiro, não é. Eu acho que ele é até muito criativo para poder sobreviver no cenário que a gente enfrenta, com tantos tributos, com muitas dificuldades que todo empresário passa. Mas eu acho que precisa, essas pequenas instituições que existem, não vou falar não pequenas, né? Eu usei até a palavra errada, né? Mas essas instituições de fomento, né? Que acaba sendo a associação, a SECRE, Parque Tecnológico, Sebrae, Senai, entre outras, até as próprias prefeituras, elas precisam chegar no pequeno empresário. E esse um dos trabalhos que a SECRE vem fazendo, né? Buscando chegar naquele pequeno empresário mesmo, aquele que ainda ele não sabe nem informar o seu preço. Ele vende um produto porque o concorrente, ele sabe o preço do concorrente final e por isso ele tabela o preço dele. Mas ele não sabe nem quanto custa o produto ou o serviço dele. E aí, realmente, a necessidade de chegar até esse empresário e falar para ele, olha, continua vendendo, continue prestando seu serviço, que nós vamos aqui, nos bastidores, te apoiar. Vamos ensinar para a sua equipe como precificar, vamos ensinar para a sua equipe como gerir o negócio, enquanto você continua faturando. Porque o maior medo do empresário é o seguinte, eu não tenho tempo, né? É o tempo, né? Ele precisa faturar, ele precisa produzir. E muitas vezes ele não enxerga que aquele momento que ele para a educação, né, dos seus funcionários e dele próprio, é a semente que lá na frente depois vai gerar fruto. Então, eu acho que é isso, focar na educação do pequeno e do médio empresário para que ele possa crescer forte. Bom, quem acompanha o programa sabe que toda vez a gente fala um pouco sobre educação, qualificação, e não tem como fugir. Você vê que mesmo a gente não puxando o assunto, a gente está falando desde o início do processo de qualificação da gestão, né? De permitir que as empresas sejam geridas de uma forma que permita que elas cresçam, que permita que elas se desenvolvam, que permita que ela possa fazer parte de um arranjo como esse, e você bateu de novo na tecla da educação, que na última linha, às vezes, é a falta mesmo de um curso formal, de um diploma, para poder tocar também esse lado da empresa. Aí, Wagner, jogando de volta para você, vestindo o chapéu da SECRE, como é que dá para resolver isso também? A gente tem o problema da falta de qualificação da mão de obra quando vai contratar, que é um tema que a gente já discutiu aqui, não consegue preencher a vaga. E aí, como é que a gente faz para conseguir colocar na mentalidade dos gestores essas questões que são essenciais para permitir o crescimento e o desenvolvimento? Porque enquanto a gente tiver com essa dificuldade que o Renato trouxe de precificar, quer dizer, poxa, precificar tem que ser o básico, né? Como é que a gente faz para resolver isso e deixar esse pessoal em condição de participar de uma feira internacional e oferecer o produto dele lá fora? Quando eu faço um paralelo entre os dois APLs, né, o APL Aero e o DITIC, o Aero, eu entendo que as empresas buscam a aproximação pela necessidade do desenvolvimento e também porque tem um âncora que é a Embraer. Né? Todos sabem que a Embraer é o principal âncora do cluster Aero. O APL DITIC, uma boa parcela das empresas que fazem parte já tem uma formação acadêmica melhor em produto de tecnologia de informação e comunicação. Ele também cresce muito mais rápido, porque para se criar uma empresa de tecnologia, muitas vezes um computador e um celular já vai ajudar nos primeiros momentos. E hoje nós vivemos uma era de apoio constante ao desenvolvimento de startups e de negócios voltados para a tecnologia. Um computador, um celular e um bom cérebro. E a formação, né? Foi o que eu disse até no início. Uma parcela dos empresários que hoje iniciam na área de tecnologia de informação e comunicação, eles possuem uma formação acadêmica, eles são treinados, são preparados para montar negócios desde o primeiro momento, na faculdade que eles estão estudando. Já no caso do pequeno industrial, das pequenas empresas de usinagem, né, que realmente começaram o negócio preso ao produto, como disse o Renato, ele ainda não se enxerga
na necessidade de se aproximar de um local, que eu chamaria, então, de um cluster, onde ele possa estar perto de um potencial cliente dele. Então, nós não temos ainda um grande âncora, como, por exemplo, um fabricante, uma montadora, né? Então, nós precisamos organizar essa base, pegar o pequeno e o médio, que não tem ainda essa ideia da necessidade, a vantagem que ele vai ter, porque ele precisa entender a vantagem ao ele se aproximar de um grupo. O que ele vai ganhar com isso? Então, nós precisamos mostrar para ele, eu diria que seria o primário ali, os primeiros passos dele enquanto desenvolvimento. Ele vai crescer no seu conhecimento até um certo momento, onde nós vamos ter um grupo de empresas, sejam 20, 30, 50, nós já temos mapeado 80 empresas no segmento de usinagem, né? Então, nós temos números mais concretos em relação a esse grupo, e aí sim chamar o Parque Tecnológico, por exemplo, e pedir a opinião do Parque Tecnológico do Marcelo. Marcelo, como é que nós vamos ajudar essas empresas? Nós podemos trazer alguém como âncora para que essas empresas que estão já evoluíram, já não estão mais ali na fase primária. Podemos criar, de fato, talvez não um cluster essencialmente na sua essência, mas um grupo organizado de desenvolvimento e que um âncora possa buscar soluções locais. A gente tem isso como linha futura de resultado final. Bom, a gente completou aí nosso ciclo de 1 hora de conversa, então a gente precisa chegar a encerrar o papo, mas eu acho que é legal a gente poder fazer só recapitular um pouquinho. Então, a gente tratou nesse programa dos arranjos produtivos locais, da importância dessa organização das empresas. A gente conseguiu entender quais são os benefícios que nós conseguimos e usamos aí os exemplos do TIC, que é o arranjo produtivo local de tecnologia da informação e comunicação, e também o aeroespacial, que tem uma projeção internacional que ficou bastante clara aqui nas palavras do Marcelo. E a gente tem a dificuldade de tornar os empresários mais capazes de ingressar nesses arranjos e conseguirem promover o seu próprio desenvolvimento. A gente está com uma mudança vindo aí, a gente tem a questão do pessoal da área de telecomunicações e de tecnologia da informação, que é um pessoal que já vem com essa mentalidade mais cooperativa e mais empreendedora, né, que também é um ponto positivo. E tem a grande dificuldade também, que é fazer com que o poder público, que é uma parte desses arranjos produtivos locais, possam aí entregar aquilo que efetivamente é necessário para que o setor produtivo possa trabalhar e resolver aí as suas questões, para que a gente continue se desenvolvendo e também para que a gente possa gerar emprego, gerar riqueza, que é o que a gente mais quer por aqui. Fazer essas empresas ficarem mais fortes, ficarem maiores, produzirem mais, gerarem mais empregos, gerarem mais riqueza, e com isso a gente continua fazendo nosso processo de desenvolvimento. Quero demais, então, agradecer os nossos 3 convidados, começando pelo Marcelo Nunes, diretor-geral do Parque Tecnológico e coordenador dos arranjos produtivos locais aeroespacial e de tecnologia da informação, o Renato Duarte, que é o sócio-diretor da Legado Usinagem e também integrante do arranjo produtivo local aeroespacial, e o Wagner Siqueira, diretor da SECRE e membro do APL de Tecnologia da Informação. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, e a gente se encontra no próximo Mais Vale. Até lá!